Vamos retomar agora a paridade poder de compra, seguindo o que está no manual do Krugman e de seus coautores. Nós já tínhamos visto esse modelo, suas características empíricas, seus problemas, usando o Pilbian. Agora, com o Krugman e Obstfeld, nós detalhamos alguns aspectos e acrescentamos outros. Lembrando que a paridade poder de compra absoluta diz que a taxa de câmbio no longo prazo se dá pela relação entre P e P estrela. Quanto maior o nível doméstico de preços frente aos preços estrangeiros, maior tem que ser a taxa de câmbio. Disso se deriva a paridade poder de compra relativa, que vai me dizer que as variações anuais da taxa de câmbio, as variações periódicas da taxa de câmbio, ou as variações da taxa de câmbio, para simplificar ainda mais, resultam de diferenciais entre a inflação doméstica e a inflação estrangeira. Aqui eu já tenho uma projeção, um desiderato a partir desse modelo, onde um país que tem uma inflação maior do que a outra, sua moeda necessariamente deverá perder valor na mesma proporção. O PI representa a inflação. O subscrito EUA, Estados Unidos, e temos a Europa, que são os dois países em tela na toda a análise de câmbio do Krugman e do Obstfeld, as duas economias em tela. Um elemento novo que nós não tínhamos visto ainda na discussão do Pilbian é a hipótese de Fischer. Ela vai relacionar o comportamento da taxa de câmbio com a taxa de juros no longo prazo no plano internacional. Como é que nós partimos? Então, o primeiro ponto é lembrarmos a paridade de poder de compra relativa. O que a paridade de poder de compra relativa vai estar dizendo? Que as variações da taxa de câmbio dependem da diferença entre a inflação doméstica e estrangeira. Se nós olharmos isso em termos expectacionais, a variação esperada da taxa de câmbio decorre da diferença entre a inflação esperada doméstica e a inflação esperada estrangeira. Então, nós já temos aqui esse elemento. Ora, se a paridade de poder de compra relativa se mantém e se nós definimos dessa forma a inflação esperada, nós podemos dizer de novo que a variação esperada da taxa de câmbio é a diferença entre a variação esperada doméstica e a inflação esperada estrangeira. Voltemos para a paridade de juros. O que a paridade de juros está dizendo? Que a taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros estrangeira mais a variação esperada da taxa de câmbio. Se eu colocar a taxa de juros estrangeira para o lado de lá, subtraindo, a variação esperada da taxa de câmbio é igual a R menos R estrela. Ora, pela paridade de poder de compra relativa, a variação esperada da taxa de câmbio é igual à inflação doméstica esperada menos a inflação esperada estrangeira. Já pela paridade de juros, a variação esperada da taxa de câmbio equivale a R menos R estrela. Igualando as duas coisas, eu venho a essa equação de Fischer. R menos R estrela é igual a πe menos πe estrela. Na inflação esperada doméstica mais inflação esperada estrela. O que isso aqui significa? Que se a inflação doméstica, é uma forma de ler, se a inflação doméstica esperada subir frente à estrangeira, a taxa de juros nominal vai ter que subir frente à estrangeira. Os países podem ter distintas taxas de juros nominais, porém as taxas de juros reais ex ante, esperadas, devem ser as mesmas. Ora, se eu jogar para o lado de cá, taxa de câmbio esperada, taxa de juros esperada doméstica, taxa de inflação esperada doméstica, e a taxa de juros estrangeira para o lado de lá, eu vou ter a taxa real de juros doméstica igual à taxa real de juros estrangeira. Então a hipótese de Fischer também pode ser lida dessa forma, que as taxas de juros reais devem convergir internacionalmente. Nós vamos já mostrar os efeitos de choques reais sobre isso, mas isso não importa nesse momento. O fato é que, do ponto de vista nominal, na equação de Fischer está me dizendo que a variação esperada da taxa de câmbio é igual a R menos R estrela, que é igual a π esperado menos π esperado estrela. Rearranjando esses termos, colocando para lá a inflação esperada e para cá a taxa de juros estrangeira, nós vamos ter que a taxa real de juros doméstica, que é a nominal menos a inflação esperada, e a taxa real de juros estrangeira, que é a taxa de juros nominal menos a inflação nominal esperada estrangeira ou a inflação estrangeira, taxa de juros real doméstica é igual a taxa de juros real estrangeira. Essas convergem a despeito de diferenças das taxas nominais. Também eu posso dizer que países com inflação mais alta têm que ter taxas de juros nominais
mais altas também para manter esse equilíbrio. Mas por que eu tenho que manter o equilíbrio? Eu tenho que manter equilíbrio porque se houver diferenças entre as taxas de juros reais, há espaço para arbitragem, né, para movimentos de capitais. Então, o equilíbrio significa também, não é que a condição de paridade de juros é obedecida, mas também implica que a nossa condição no curto prazo e que no longo prazo as taxas reais de juros vão convergir. Aqui é importante observar o seguinte: na paridade de juros, a relação entre juros e câmbio no curto prazo é inversa. Se a taxa de juros doméstica sobe frente à estrangeira, eu vou ter uma apreciação. Taxa de juros subindo, apreciação cambial. Taxa de juros descendo, depreciação cambial. Aqui todos os preços vão no mesmo sentido. No longo prazo, taxa de câmbio vai ter que subir, porque a inflação subiu, e a taxa de juros nominal vai ter que subir na mesma proporção. Essas variáveis de longo prazo são diretamente proporcionais. Nós já vimos que a paridade de poder de compra, né, tem problemas empíricos. Primeiro, ela começa como uma espécie de generalização da lei do preço único. A lei do preço único vai dizer que bens idênticos em mercados distintos têm que convergir por um mesmo preço quando eu estou medindo isso em uma mesma base monetária. Salvo o contrário, eu vou ter arbitragem. Naquele exemplo que nós tratamos mais de uma vez em sala de aula, para ver o mercado de automóveis. Né? A taxa de câmbio de equilíbrio é aquela que iguala o preço do automóvel estrangeiro ao automóvel doméstico. Qualquer taxa de câmbio diferente ou vai provocar um aumento da demanda por moeda estrangeira aqui para poder comprar o automóvel lá fora, ou um aumento da oferta de moeda estrangeira aqui para se converter em moeda doméstica e comprar o automóvel doméstico aqui dentro quando ele estiver mais barato. Isso força uma taxa de câmbio que equaliza em dólares ou em reais o preço do automóvel no Brasil e nos Estados Unidos, ou em dólares e euros o preço do automóvel nos Estados Unidos e na Europa. Para observar essas diferenças e para observar um modelo alternativo à paridade de poder de compra simples, né, nós resgatamos aquela informação já vista no PILB, que para vários pares de países há uma divergência de nível e de sentido entre o comportamento dos preços domésticos e os preços estrangeiros e o comportamento da taxa de câmbio nominal. Então, aqui no caso, é a cotação entre dólar e o marco ao longo do tempo. Nós observamos que o índice absoluto de preços domésticos nos Estados Unidos foi sistematicamente maior ao índice de preços da Alemanha, ou seja, a inflação nos Estados Unidos foi maior que na Alemanha. Então, aqui seria a taxa de câmbio corrigida por esse diferencial de inflação. E aqui a taxa de câmbio observada, né? Em que o nível é muito maior, ainda que no mesmo sentido, mas durante 4 ou 5 anos, no final dos anos 90, começo dos anos 80, a inflação nos Estados Unidos seguiu sendo maior do que a inflação na Alemanha, porém, o dólar ganhou valor frente ao marco. Depois recuperou o valor, se valorizou em períodos de inflação maior nos Estados Unidos que na Alemanha, que é o que nós observamos nesses vários momentos aqui. Então, se há variações na taxa de câmbio que não se derivam de variações nos preços domésticos e estrangeiros, tem alguma outra coisa explicando. É isso que permite introduzir a ideia de taxa de câmbio real na sequência. Outra forma de pensar essas diferenças observadas é que no mundo real eu não vivo nas condições concorrenciais, eu tenho barreiras ao comércio, eu tenho serviços que eu não consigo importar e que estão na cesta de bens, né, que é calculada, de bens e serviços que é calculada para a inflação. O consumo não é homotético, a cesta na Alemanha ou na Europa não é igual à cesta nos Estados Unidos, que não é igual à cesta no Brasil, o peso dos itens difere. Eu tenho restrições à livre concorrência e eu tenho essa questão de preços, né, de medidas de preço, refletindo distintos padrões de gostos e preferências e consumo que não é homotético. Quando se inicia no pós-guerra a tentativa de medir da mesma forma as economias com uma mesma base de preços, né, se utiliza essa ideia da paridade de poder de compra. Então, na hora de eu comparar o PIB dos Estados Unidos e o PIB da Índia, por exemplo, não basta pegar o PIB em dólares nos Estados Unidos e o PIB na moeda indiana, em rupias, convertido para dólares a uma taxa de câmbio média. Essa própria conversão vai depender de qual é a taxa de câmbio que eu estou usando, a média de qual período. Né? Eu vou estar observando que, às vezes, há uma diferença entre a taxa de mercado e a taxa oficial. Isso, por si só, já é problemático.
Mas a questão é outra. Um dólar compra mais bens e serviços na Índia que nos Estados Unidos. Se eu fosse medir o PIB da Índia com os preços dos Estados Unidos, o PIB da Índia seria muito, muito maior. Em sala de aula eu mostrei para vocês, vocês podem olhar agora, né, entrando no SIA World Factbook, indo na Índia, vocês vão ver que a estimativa de 2023 do PIB indiano, né, por parte desse órgão de inteligência dos Estados Unidos, era de um PIB de cerca de 3 trilhões e meio de dólares, que é o PIB, né, são os bens e serviços produzidos em 2003, convertido na moeda indiana, convertido para dólares por uma média de mercado. Por outro lado, em paridade de poder de compra, esse PIB era 3 vezes maior. O tamanho da economia indiana, se eu fosse medir por preços médios globais, onde os preços dos países de alta renda têm um peso maior, né, eu teria um PIB de 13 trilhões de dólares. Então, para simplificar a forma de enxergar isso, né, é como se eu fosse lá medir o PIB da Índia e um serviço corte, o preço do automóvel é o mesmo nos dois países. Tá? E o corte de cabelo nos Estados Unidos custa 30 dólares, na Índia é 1 dólar. Então, se eu for pegar e levar, né, o preço do corte de cabelo na Índia para medir o valor gerado pelos cortes de cabelo, preço do corte de cabelo nos Estados Unidos, para medir o valor gerado, né, de renda dos cortes de cabelo na Índia, eu teria um impacto muito maior. Então, isso elevaria o PIB da Índia. Bom, esse gráfico está traduzindo o quê? É um gráfico em que no eixo vertical são medidos os preços dos países, dos bens e serviços dos países em dólares, como proporção dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está aqui. O preço em dólar é 100, os Estados Unidos é 100. Daqui para cima, são países mais caros em dólares do que os Estados Unidos. Os preços, em média, são mais elevados em dólares dos Estados Unidos. Para baixo, eu tenho o quê? Preços em dólares, mais abaixo disso aqui, preços em dólares menores do que os Estados Unidos. Fazendo o ajuste da reta, se observa que quanto maior o nível de renda, mais caro o país é em dólares. Então, países de baixa renda são baratos em dólares. O que explica essas diferenças? São diferenças de produtividade nos setores de tradables, bens comercializáveis, que são muito mais pronunciadas do que nos setores de bens não comercializáveis, como o corte de cabelo. O tempo médio para cortar um cabelo nos Estados Unidos e na Europa, nos Estados Unidos e na Índia não é tão diferente. A produtividade média, dado que a economia dos Estados Unidos é mais intensiva em capital do que a economia indiana, essa produtividade do trabalho é diferente. Só que os preços se equalizam internacionalmente. Então, essas diferenças de produtividade entre setores tradables e não tradables, que é chamado do efeito Balassa-Samuelson, explica este fenômeno. Bom, agora que nós já entendemos que há um problema, entre aspas, na paridade de poder de compra, que não necessariamente é um modelo geral, e a paridade de poder de compra, quando a ela se acopla uma explicação monetarista de preços, que é o que nós fizemos e o Krugman e seus coautores estão fazendo até aqui. Então, E é igual a P sobre P estrela. Ok. Né? Se eu disser que P é M sobre LRY, o que eu estou dizendo? Que se a oferta de moeda sobe diante da demanda, os preços domésticos sobem e a taxa de câmbio vai ter que subir tudo mais constante. Portanto, o que determina o aumento de E? É o aumento da oferta de moeda doméstica diante da demanda por moeda doméstica. Então, é um modelo monetarista de explicação da taxa de câmbio. Porém, a taxa de câmbio de longo prazo pode ser resultado de fenômenos não monetários, de mudanças na estrutura de gostos e preferências, né, nos países, de mudanças na produtividade, então mudanças de oferta e de demanda, que não tem a ver com mais ou menos moeda na economia. Para que nós possamos chegar nesse modelo, nós vamos introduzir um conceito de taxa de câmbio real. A taxa de câmbio real pode ser percebida como o custo ou o preço do meu produto frente ao outro produto. O quanto eu tenho que trabalhar ou abdicar da minha produção para adquirir uma unidade da produção do outro país. É um número teórico. Né? O que importa é o que significa uma depreciação real da moeda. Bom, uma depreciação real da moeda significa que o meu produto vai ficar mais barato para o outro. Mas também significa que eu vou precisar trabalhar mais para comprar a mesma unidade do produto do outro. E o que significa uma apreciação real? Significa
que eu preciso abdicar de menos unidades do meu produto para adquirir uma unidade do produto doméstico. Né? O meu PIB ficou mais forte, digamos assim, eu posso adquirir mais unidades do PIB estrangeiro, né, do que antes. Do ponto de vista da depreciação real, é o contrário. A depreciação real é boa para exportações, porque o meu produto fica mais barato e o resto do mundo consegue comprar mais, né, por unidade de PIB do meu produto. Uma apreciação real é bom para importar, mas é ruim para exportar. Uma forma de calcular a taxa de câmbio real seria, primeiro, flexibilizar a hipótese de consumo homotético, que é o que se observa na realidade. Quando eu vou medir a inflação no Brasil, ou a inflação nos Estados Unidos, ou a inflação na Europa, na Alemanha, a estrutura, o peso que os itens têm no consumo final é diferente, refletindo padrões de consumo diferentes e os próprios níveis de renda diferentes. Países de alta renda consomem mais serviços do que os itens básicos. Quanto menor a renda do país, mais o gasto se concentra nos itens básicos, em alimentos, em energia, em moradia. Quando a renda das pessoas vai subindo, sobra mais dinheiro para o lazer. Então, o consumo vai se diversificando e se alterando. Agora, quando eu não tenho mais a necessidade de assumir que P e P estrela têm a mesma estrutura e são diferentes, eu posso fazer a seguinte pergunta, que é o que está, né, tá aqui no conceito da taxa de câmbio real. Qual é o preço em dólares de uma cesta típica de consumo na Alemanha? E qual seria o preço disso, né, em comparação a uma mesma cesta típica de consumo numa semana, né, nos Estados Unidos? Então ele vai dar um exemplo numérico. Vou imaginar que a taxa de câmbio é de 1,20 dólares por euro, que uma cesta típica na Europa é de 100 euros e uma cesta típica nos Estados Unidos é de 120 dólares. Então não importa o que cada americano e o que cada europeu consome, mas é o padrão de consumo normal em cada região. Se eu for transformar isso num número, 1,20 dólares transformando em euros, os 100 euros, a cesta alemã custa 120 dólares, a cesta dos Estados Unidos 120 dólares, a taxa de câmbio real é 1. Tá. Esse 1 pode mudar ao longo do tempo em função, né, do aumento ou diminuição do P, ou do aumento ou diminuição do E, ou do aumento ou diminuição do P estrela, perdão, ou do P. Não importa por quê, né? Mas importa que essa taxa de câmbio se altera. Se ela vai crescendo, é uma depreciação real. Se ela vai diminuindo, é uma apreciação real, com os efeitos que nós vimos anteriormente. Dito isso, nós podemos construir um modelo geral de determinação da taxa de câmbio. O que é o modelo geral? Se nós resolvermos para E aquela nossa equação da taxa de câmbio real, nós chegamos nessa relação aqui, que a taxa de câmbio dólar-euro no longo prazo é a taxa de câmbio real vezes P sobre P estrela. O E, o P, o doméstico, é Estados Unidos, e o estrela é Europa, para manter. Isso aqui é a taxa de câmbio real dólares, a taxa de câmbio nominal de longo prazo dólares por euros, e a taxa de câmbio real dólares, é o que captura os fenômenos não monetários. Vamos pensar o seguinte, o que aprecia ou deprecia a taxa de câmbio real? A nossa taxa de câmbio real, vamos lembrar a equação, ela é o quê? A taxa de câmbio real é o preço em moeda doméstica da cesta estrangeira. É E vezes P estrela sobre P. Agora vamos imaginar, né? Vocês podem escrever no papel ou podem fazer um gráfico de apoio, né? O que aconteceria se a demanda, né? Vamos imaginar oferta e demanda agregada. Tá? Eu tenho um gráfico bidimensional em que tem o nível absoluto de preços no eixo vertical e o PIB, a renda real, no eixo horizontal. Eu vou ter uma curva que vai se tornar inelástica num certo momento da oferta agregada e uma demanda agregada, que é o consumo, investimento, gastos do governo e exportações líquidas. O que vai acontecer com o nível de preços dessa economia se houver um choque real no sentido de um aumento na demanda derivada de uma mudança na estrutura de gostos e preferências? Então, por alguma razão, os consumidores domésticos e estrangeiros
desejam, com a mesma renda monetária, e a mesma renda real, portanto, consumir mais dos bens produzidos domesticamente, por efeito de propaganda ou de alguma razão. A curva de demanda agregada vai se deslocar para a direita e para cima, e o nível absoluto de preços vai subir. Só que o aumento do nível absoluto de preços não foi porque há mais moeda, a quantidade de moeda não se alterou na economia, mas há uma mudança na estrutura de gostos e preferências. O que vai acontecer com a taxa de câmbio real? Uma apreciação na taxa de câmbio real. Porque P vai subir, P estrela, que é o numerador, e o E não se alteram, o denominador P sobe, o quociente Q cai. Se houvesse uma redução da demanda agregada global pela produção doméstica, porque há uma propaganda negativa com respeito a essa produção, a quantidade de moeda nas economias não se altera, né? Mas essa menor demanda diante da oferta vai gerar uma queda de preços que se transmite pela taxa de câmbio real como uma depreciação real da nossa moeda. Né? Então, isso é um efeito pela demanda. E a oferta real gera o quê? Se o PIB se expandir porque há um choque positivo de produtividade tudo mais constante, com uma mesma demanda de moeda, os preços vão diminuir. Os preços diminuírem, preços domésticos, por um aumento de produtividade, o meu numerador E vezes P estrela não se altera. O meu denominador P cai. Mas não caiu porque tem menos moeda, caiu porque eu estou produzindo mais bens e serviços com a mesma quantidade de moeda. Isso vai a uma depreciação real da taxa de câmbio. Então, torna o meu produto mais competitivo. Se eu tenho um choque negativo, por quê? Porque houve uma guerra na produção, ou porque a produtividade diminuiu, porque o capital humano piorou, né? Ou é um choque negativo de tecnologia, porque foi destruído o estoque de capital, as máquinas, equipamentos, uma enchente, etc. Se a produtividade da economia diminui, toda a curva de oferta agregada se desloca para a esquerda, os preços sobem, e isso é uma apreciação real. Só que os preços estão subindo não porque tem mais moeda, mas porque a economia está menos produtiva. Então, tanto um choque de demanda, mudança de estrutura de gostos e preferências, quanto um choque de produtividade, se refletem na taxa de câmbio real, mantida a estrutura de preços domésticos e estrangeiros sem alterar. Agora, nós vamos ver, com esse modelo geral, o que vai acontecer com mudanças no lado monetário e no lado real sobre o equilíbrio de longo prazo. Se eu estou numa economia em que não há choques de oferta e de demanda reais, que for constante, vigora a paridade de poder de compra. Se a oferta de moeda subir diante da demanda por moeda domesticamente, eu vou ter inflação, P sobe, E vai subir na mesma proporção. Se tiver inflação na Europa, P sobe, o euro se deprecia, o dólar se aprecia. Então, estaremos no mundo da paridade poder de compra. Quando a oferta de moeda sobe com respeito à demanda por moeda. Ou em nível ou a velocidade, a taxa de câmbio se deprecia no longo prazo, se não tiver choque de produtividade. O que acontece se tiver um aumento da demanda global pela produção doméstica por uma mudança na estrutura de gostos e preferências? Um choque positivo de demanda. A quantidade de moeda está igual, a renda real está igual. Só o que vai mudar, a renda nominal está igual. O que muda é para onde se desloca essa demanda. Se eu tiver uma demanda maior pela produção doméstica, tudo mais constante, essa demanda sobe diante da oferta e os preços vão subir. Só que não vão afetar aqui. Vão afetar a taxa de câmbio real e essa elevação dos preços se traduz numa apreciação da taxa de câmbio real, levando a uma apreciação nominal. Se eu tiver um choque de demanda negativo do estrutor de gostos e preferências, eu vou ter o efeito contrário. E se tiver um choque positivo de produtividade, qual é o efeito final sobre a taxa nominal de câmbio? Esse efeito é indeterminado ex ante. Por quê? Vejamos por quê. Do ponto de vista da taxa de câmbio real, um choque positivo de produtividade aumenta a oferta diante da demanda e os preços tendem a cair. Se os preços caem, tudo o mais constante, eu vou ter uma depreciação real da minha taxa de câmbio. Porém,
o choque de produtividade aumenta o produto. Se aumenta o produto, aumenta a demanda por moeda. Se aumenta a demanda por moeda diante da oferta de moeda, o que vai gerar? Pressão deflacionária. Então, eu vou ter duas forças opostas. Uma pressão, digamos assim, de alta da taxa de câmbio real e uma pressão de deflação do nível absoluto de preços. Eu tenho um resultado ex-ante que eu não consigo saber qual predomina. É uma questão empírica. Se eu tiver um choque negativo de produtividade, a mesma coisa acontece. Eu vou ter uma pressão de apreciação real e de inflação, né, pelo lado monetário, né, porque vai reduzir a demanda por moeda, porque o produto vai cair diante da oferta de moeda. Sempre lembrando que tudo isso é ceteris paribus. Se eu tiver um choque positivo de produtividade, tudo mais constante. Tem uma depreciação real aqui, mas tem uma pressão deflacionária aqui. A não ser o efeito líquido sobre a taxa de câmbio. Né? Sempre tudo mais constante. Não estou mexendo, né, em variáveis na oferta de moeda, né? Na oferta de moeda, mas na demanda de moeda no mercado monetário e na produtividade e na produção final no mercado real. Esse quadro traz uma síntese disso. O que essa síntese está dizendo? No mercado monetário, vigora a paridade de poder de compra. Aumentou a oferta de moeda aqui, tudo mais constante, tenho depreciação no longo prazo. Diminuiu, tenho um aumento, né? Tem uma apreciação. Aumentou a oferta de moeda na Europa, tudo mais constante, né? Deprecia o euro, aprecia o dólar. Né? O aumento da taxa de crescimento na oferta de dólares vai aumentar a inflação e vai depreciar o dólar. No mercado de produto, o aumento da demanda de produto gera uma apreciação do dólar, um aumento da demanda pelo produto estrangeiro ou uma diminuição da demanda pelo produto doméstico gera o efeito contrário. E agora? Né? O aumento da oferta do produto nos Estados Unidos tem um efeito ambíguo sobre a taxa de câmbio pelas razões mencionadas. A mesma coisa se acontecer na Europa. Um último aspecto que nós temos... Vamos lembrar para aquele gráfico, se vocês lembrarem aquele gráfico mostrando a evolução da inflação nos Estados Unidos versus Alemanha e a evolução da taxa de câmbio entre o dólar e o marco, né? Vocês vão ver que há variações da taxa de câmbio que não são determinados por variação de inflação. Se não é por variação de inflação, é por variação da taxa de câmbio real. Né? Então, a relação entre mudança esperada na taxa de câmbio real e as variações esperadas na taxa de câmbio nominal esperada se dão dessa forma. Né? Tudo aquilo que é a variação na taxa de câmbio esperada, que não é a variação das respectivas inflações, é porque é alguma coisa não monetária, é uma coisa real. Como as variações da taxa de câmbio esperada têm a ver, também equivale pela paridade de juros, a variação da taxa de juros, se eu substituir a paridade de juros naquela fórmula anterior e resolver para cá, eu vou dizer que variações entre a taxa de juros doméstica e estrangeira, que equivale à variação esperada da taxa de câmbio, ao choque de produtividade e boto para o lado de lá, não é? A variação na produtividade, a soma entre a inflação doméstica e estrangeira. O diferencial da inflação doméstica e estrangeira. E isso significa, no fundo, se eu resolver botar a inflação doméstica para cá, R menos inflação esperada doméstica, e R estrela menos inflação esperada estrangeira, eu vou ter taxa de juros real doméstica menos taxa de juros real estrangeira, igual a variação da produtividade, ou a variação dos choques reais. Se a variação de choques reais for zero, eu estou no mundo da paridade de juros, da paridade de poder de compra, né? No mundo em que R é igual a R estrela. Se houver choques reais de produtividade e estrutura de duas diferenças, né, as taxas de juros reais podem ser diferentes internacionalmente. É a nossa condição de Fischer. Então, a condição de Fischer, R minúsculo igual a R estrela minúsculo, só é válida se não tiver nenhum choque real, nenhum aumento ou redução de produtividade, nenhum choque na estrutura de gosto e preferências. Se houver choque na estrutura de gosto e preferências, pode ter diferença entre a taxa de juros real doméstica e a taxa de juros reais estrangeira. Né? É isso que a última relação vai estar nos dizendo. Né? A taxa de juros nominal doméstica é o que eu enxergo, a taxa de juros real é deflacionada. E aqui é nós resolvendo aquela equação anterior, né? Em que R minúsculo menos R doméstico menos o estrangeiro é igual à variação de choque de produtividade.
Quando não houver choque desproporcional, isso aqui é zero. R igual a R estrela é a hipótese de Fischer. Se isso aqui for diferente de zero, eu tenho a possibilidade de diferença entre taxa de juros real doméstica e taxa de juros real estrangeira. Com isso, finalizamos a nossa análise dos principais modelos de taxa de câmbio, paridade de poder de compra, paridade de juros, e esse modelo geral que introduz fenômenos reais junto com os fenômenos monetários para explicar o comportamento de longo prazo da taxa de câmbio.